Pois bem, pessoal, assumindo aí essa relação da conservação da quantidade de movimento, tá? A gente vai resolver alguns exercícios aqui. Vamos lá, então. Olha aí, ó. Primeiro exercício. Estão observando aí, ó? Exercício da apostila de vocês, tá? Fala o seguinte. Dois patinadores A e B de massa A igual a 40 quilos, massa B de 60 quilos, que patinadores magrinhos, né? Deslizam sobre uma pista sem atrito, com uma velocidade de 4 metros por segundo. Então, inicialmente, os dois estão juntos. Ó. Em dado instante, o patinador A passa a empurrar o patinador B, até que este adquira uma velocidade de 6 metros por segundo. Ele quer a velocidade do patinador A, depois que eles se separam, né? Ele quer que você faça um gráfico, a energia cinética do sistema e a velocidade relativa de separação. Então, vamos lá. Então, o que nós temos aqui? Inicialmente, os dois corpos juntos, certo? E aí, depois do empurrão, aí o corpo B ganha velocidade, no mesmo sentido, certo? E o corpo A, acho que já dá para ter uma noção aí que ele pode diminuir a velocidade dele. Aliás, são três situações possíveis, ó. O corpo A ele pode diminuir a velocidade, ele pode parar, ou ele pode, inclusive, inverter a velocidade. Tá? Tudo bem que o desenho não está mostrando isso, mas ele pode inverter o sentido da velocidade. Aqui eu estou analisando numa direção só na direção horizontal. Então é mais simples, eu não tenho que preocupar muito com a ideia do vetorial. Lembre-se que quantidade de movimento é vetorial. Tá? Então vamos lá, a letra A aí, ó. Vamos anotar os dados que ele me deu aí do sistema. Massa de A igual a 40 quilos. Massa de B igual a 60 quilos. Velocidade inicial de A igual a velocidade inicial de B, que é igual a 4 metros por segundo. E a velocidade de B final é igual a 6 metros por segundo, certo? E ele quer saber a velocidade do A final, na letra A. Então, conservação da quantidade de movimento. Vamos lá, o Q total inicial é igual ao Q total final. Certo? Ou seja, aqui no início você tem os dois juntos. Então seria como se fosse um corpo só. Se é um corpo só, é uma massa só, que seria a massa total. Vou escrever dessa maneira. Massa total de A e B vezes velocidade inicial aí de AB, certo? Aí no final se separa. Então vai ser a massa de A vezes a velocidade de A final mais a massa de B vezes a velocidade de B final. Olha aí que sossegado. A massa total vai ser a massa de A. Aliás, já vou substituir, tá bom? Massa de A, 40, mais massa de B, 60. Velocidade dos dois no início é de 4 metros por segundo. 4 metros por segundo. Massa de A, 40. Massa de A no final é o que eu quero saber. Massa de B, 60. E no final o B fica com uma velocidade de 6 metros por segundo. Só resolver isso daqui, ó. 40 mais 60 costuma dar 100, vezes 4 costuma dar 400, é igual 40 VA final, ok? E aqui dá 360. Vou cortar um zero de cada termo da equação. Suave? Então, você vai ficar dessa maneira aqui, ó. Passa o 36 para lá, fica 40 menos 36, igual a 4 VA final. 40 menos 36 costuma dar 4. 4 é igual a 4 VA final. Portanto, VA final é igual a 1 metro por segundo. Que suave. Ó, perceberam que deu positivo, né? Quer dizer, então, que fica no mesmo sentido. Não muda o sentido aí, ó. Não inverte o sentido da velocidade. Certo? Então, a letra A tá suave aí, ó. Letra B, esboce o gráfico da velocidade em função do tempo do movimento dos dois patinadores. Olha aí, pessoal. Eu sei que vocês não gostam muito de trabalhar com gráfico, mas é necessário. Então vamos lá. Letra B. Olha aqui.
vai ser um gráfico, como ele mesmo fala aí, da velocidade em função do tempo. Então, o tempo aqui e a velocidade no eixo vertical. Certo? Assim, bonitinho, bonitinho. Sim, sim. Ok. Some régua. Então, ó, velocidade, claro, em metros por segundo. E o tempo aí, qualquer unidade, a gente não precisa nem definir unidade. Quais são os valores de velocidades que eu estou trabalhando? Bom, inicialmente você tem os 2 a 4 metros por segundo, e no final você vai ter um a 6 e o outro a 1 metro por segundo. Então vamos trabalhar com isso, tá? Então vamos aqui, ó. 6. Espera aí, vamos dividir. Vamos fazer isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acho que tá bom, vai. Vai ficar assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é o seguinte, ó. O A é o azul e o B é o vermelho, certo? Os dois começam inicialmente com 4 metros por segundo, ó. A azul e o B vermelho. Então os dois vêm juntinho, certo? O A que está atrás, né? Ele empurra o B que está na frente. Esse B ganha uma velocidade e passa a ter 6 metros por segundo. Então vai acontecer isso daqui com o gráfico do B, ó. Certo? Vai para 6 metros por segundo aqui. Enquanto que o A diminui a velocidade depois que ele empurra e vai para 1. Olha aí, o gráfico fica assim, tá? Isso daqui, ó, esse intervalo de tempo aqui, enquanto um está aumentando e o outro diminuindo, seria a hora do empurrão, certo? É o momento aí que nós falamos aí da interação entre os dois. Nesse caso é o empurrão. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos resolver mais outro. Determine a variação da energia cinética do sistema. Variação de energia cinética. Variação é sempre o final menos o inicial. Então, variação da energia cinética é igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. Só que como eu tenho um sistema, ou seja, dois corpos, eu tenho que falar num total. Então aqui o final seria a energia cinética do A no final mais a energia cinética do B no final. Menos. Aí os dois estão juntos no início. Então seria, eu vou chamar aqui de AB inicial. Então vamos lá, só substitui aí. Como que eu calculo a energia cinética? Acho que vocês estão começando a ver isso na outra física. É massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Então aqui ó, vai ser massa do A, velocidade do A final ao quadrado sobre 2, mais massa do B, vezes velocidade do B final ao quadrado sobre 2, certo? Menos aqui, e é uma coisa só, então seria massa AB vezes velocidade AB inicial ao quadrado sobre 2. Só substitui. Ficou uma equaçãozinha meio grande aí, mas nada para se assustar. Então, massa do A, 40? Acho que é, deixa eu ver. 40, isso. O A no final vai ficar com uma velocidade de 1. Então vamos lá, só substituindo aqui bonitinho. Bonitinho, bonitinho, bonitinho. 40 vezes 1 ao quadrado, dividir por 2, mais 60. O B fica com uma velocidade de 6. 6 ao quadrado, dividir por 2, menos 40 vezes do A. Ah, não, opa, perdão. Aqui é os dois juntos, né? Então seria AB, a massa dos dois, nós já sabemos, é só somar, dá 100, certo? Poderia fazer separado aqui? Poderia, mas não tem porquê. Poderia fazer velocidade do A inicial, vezes a massa dele ó, aqui, tudo mais, velocidade ao quadrado, né? Mas não tem porquê, faz os dois juntos. E a velocidade dos dois no início é 4 ao quadrado, dividido por 2. Então, só calcular isso daqui, ó, as continhas. Aqui fica 40 vezes 1 dá 40, dividido por 2 costuma dar 20, mais aqui. Opa, quanto que vai dar isso? Aqui dá
6 ao quadrado dá 36, certo? 36 vezes 60, isso vai dar 2.160 dividido por 2, dá 1.080, menos, aqui vai dar o quê? 4 ao quadrado, 16, dividido por 2 dá 8, vezes 100 dá 800, certo? Então a variação da energia cinética, 1.080 mais 20 dá 1.100, que eu estou fazendo aqui, 1.100, menos 800. Então você tem uma variação de energia cinética de 300 joules, tá? Aumentou a energia, né? Final tá maior do que a inicial. A final tá dando aí 1.100, enquanto a inicial deu 800. Por que aumentou? Por causa do empurrão. Você teve uma energia proveniente ali dos patinadores, a energia ali proveniente dos músculos deles, um empurrar o outro, então foi transformado em aumento de energia cinética. Sossegado, certo? E no dele, que é a velocidade relativa de separação. Pessoal, velocidade relativa é só você fazer a velocidade de um menos do outro. Isso aqui é simples, ó. Velocidade relativa. Ó. Um Uno com uma escada em cima e um Celta, os dois a 80 km por hora. Qual que é a velocidade relativa entre os dois? É zero, certo? Porque a velocidade entre os dois é a mesma. Então você faz um menos o outro, dá zero. Aqui vai ser a velocidade do B no final menos a velocidade do A no final. Então, a velocidade do B no final é 6 menos 1. Você tem uma velocidade relativa entre os dois de 5 metros por segundo. Sossegado. Certo? Qual que é a velocidade relativa inicial? Zero. Os dois têm a mesma velocidade, os dois não estão se distanciando, aí os dois têm a mesma velocidade, então, portanto, você tem a velocidade relativa entre os dois inicialmente é zero. No final, você tem aí o afastamento, porque um vai ter maior velocidade que o outro. Ok? Suave, né? Tranquilo? Nenhuma dúvida? Não? Acho que não. Então vamos para esse dois aqui, ó. Olha aí. Dois carrinhos, A e B, massa de A 2 kg, massa de B 5 kg, estão inicialmente em repouso sobre um trilho de ar, como indicado na imagem. Entre os carrinhos há uma mola inicialmente comprimida e que não está presa neles. No início, a mola é impedida de estender por um fio que se liga a esses dois carrinhos. Não está ilustrado ali, mas você tem um fio prendendo os dois carrinhos. Ao cortar esse fio, eles são acelerados pela mola. No instante que o carrinho A se desloca da mola, sua velocidade é de 5 metros por segundo. Ok. Então você tem os dois paradinhos no início. Deu para entender isso? Ele fala para nós aqui, ó. Inicialmente repouso, aqui é bem importante. A velocidade inicial do A é igual à velocidade inicial do B, que é zero, certo? Então eles estão parados, tá? E aí você tem essa molinha, você solta a mola, claro que o A vai para um lado, o B vai para o outro. Você tem uma força trocada entre eles, ó. Tem uma força aqui que age no A para cá, seria que B faz em A. Você tem uma força que A faz em B aqui, ó. É um para-ação e reação. Essas forças são resultantes para cada corpo. Esse daqui é um sistema isolado, certo? Então, vai valer a mesma coisa que nós fizemos no anterior. Vamos lá, então. Ó. Letra A. Você tem aí sistema isolado. Sistema isolado. O que quer dizer sistema isolado? Variação da quantidade de movimento é nula. Ou seja, que total inicial é igual que total final. Certo? Mas aí você pensa, poxa, no início tá os dois juntos, tudo bem, né? Então eu tenho uma coisa só, poderia escrever isso, a massa de AB? Poderia, né? Vezes a velocidade de AB inicial.
Ah, mas os dois eles não estão parados inicialmente? Então, isso daqui vai dar zero. Então, mais tranquilo ainda. No final, vai um para o lado, né? Massa de A vezes velocidade de A final, e o outro para o outro. Então, massa de B vezes velocidade de B final, tá? E aí ele fala que a velocidade de A no final é de 5 metros por segundo. Então, vamos substituir. Qual que é a massa dos dois? Massa de A 2 quilos, massa de B 5 quilos. Massa de A, a velocidade do ar, 5 metros por segundo. Devia ter organizado as coisas aqui, né? Os dados, mas tudo bem. Então, os dois aqui, início é 0, massa de A 2, velocidade de A no final 5, mais massa de B, qualquer 5. Isso. Tô velho, não lembro mais as coisas. 5 vezes velocidade de B final é o que eu quero saber. Então, tá bem simples para resolver isso. 0 é igual a 2 vezes 5 costuma dar 10. Mais 5 velocidade de B final. E aí você vai passar para cá, vai dar negativo. Menos 10 é igual a 5 vezes VB final. Ou seja, você vai chegar que VB final é igual a menos 2 metros por segundo. Mas por que deu negativo? Tá errado? Não, tá certinho, ó. Tá? Por que tem que dar esse sinal de menos aqui? O que indica? Sentido oposto. O A vai para um lado, o B vai para o outro. Tinha que dar mesmo negativo. Tá certíssimo. Certo? Ok. Então já respondi a letra A. B. Esboce novamente aí o gráfico da velocidade em função do tempo no intervalo que ocorre a interação. Então vou fazer a mesma coisa do outro, tá? Gráfico de V por T. Então vamos lá. Vou pegar a régua aqui. Então vai ser assim, ó. Tempo para cá. Opa, tem que fazer de preto. Para cá. Risca, demônio. Aqui. Esse é o tempo aqui. Tô com fome. E a velocidade aqui. Percebam que agora eu vou trabalhar com velocidades negativas, hein? Então, ó, velocidade metros por segundo. E aí você tem o tempo aí, pode ser em segundo, qualquer coisa, a gente não sabe, né? Então não importa. Então aqui, ó, valores de velocidade, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2 e tá bom, tá? Então os dois inicialmente estão como? Paraditos. Se eles estão paradinhos, como que eu represento isso no gráfico? Vamos lá, ó, colocar de acordo com a cor dos carrinhos, ó. Então, um carrinho azul parado, carrinho verde parado, certo? O verde é o A. Depois que solta a mola, esse A ganha uma velocidade de 5 metros por segundo. Então, ó, como que vai ficar o gráfico? Ele faz isso, ó. Plum, vai lá para cima e a velocidade dele fica constante, certo? Em compensação, o B vai para o outro lado, então a velocidade de menos o quê? 2. Menos 2 metros por segundo. Então, ó, o B, o azul, vai para baixo aqui, ó. Tá vendo? Esse vai ficar o gráfico, tá? Novamente, esse daqui, ó, quando acontece a mudança da velocidade dos dois, nesse intervalo de tempo, né? Enquanto um vai para um lado, outro vai para o outro. Parece que o casal acabou de separar. Então, você tem aí o ΔT de interação. Certo? Vai mudar a quantidade de movimento de cada um. Ó que suave. Letra C, de coxinha. Determine a velocidade relativa de afastamento entre os carrinhos no instante que os corpos se destacam da mola. Olha aí como que eu resolvo essa letra C. O próprio gráfico já te dá isso. Ó. Qual que é a velocidade relativa de afastamento? Vai ser isso daqui, ó, essa distância aqui. Ó. Isso aqui é a velocidade relativa de afastamento. Os dois vão se afastar como? Você vai calcular como isso? Assim, ó. Velocidade relativa é igual à velocidade do A menos a velocidade do B, tá? Só tenho que tomar cuidado com o seguinte aqui, ó. Velocidade do A, 5 menos
Velocidade do B é negativo, então dá menos 2. Ok? Então, velocidade relativa vai ser 7 metros por segundo. Ele se afasta com essa velocidade aí, ó. Suave, tranquilo. E a letra C? C de coxinha. Cadê? Determine a energia potencial elástica armazenada inicialmente no sistema. Seguinte. Oi? Quê? Bigado! Olha que você que tá prestando atenção. Isso aí. Eu li certo, mas eu falei a letra errada. Valeu. Quem que falou isso? É a Beatriz? Quem que é? Obrigado, Rebeca. Ó, letra D. Então, ó, determine a energia potencial. Pessoal, o que a gente tem que pensar? No final, ele ganha velocidade. Não ganha? Os carrinhos ganham, vai para cada lado aí, ó. Certo? Se ganha velocidade, tem uma energia aí. Que energia que é essa? Energia cinética. Energia não pode aparecer nem sumir, pessoal. Energia só se transforma. Da onde que veio essa energia? Ela estava armazenada. Armazenada aonde? Estava guardada aqui na molinha, ó. É uma energia que nós chamamos de energia potencial elástica. Não sei se vocês já estão vendo isso na ultrafísica, mas eu já dou aí a noção para vocês. Então, a energia potencial elástica, a gente pode definir ela, falar que ela é igual à energia cinética aí que os carrinhos ganham, tá? Ou seja, o que eu estou falando aqui, ó? A energia mecânica, aliás, vamos definir já direto aqui, a energia potencial elástica inicial é igual à energia cinética final, né? Então a energia potencial elástica é igual à energia cinética do carrinho A no final, mais a energia cinética do carrinho B no final. Então só substitui, ó. Potencial elástica, massa de A vezes velocidade de A final ao quadrado sobre 2, mais massa de B vezes velocidade de B final ao quadrado sobre 2. Que suave, hein? Que suave. Então, ó, massa de A, 5. Não, 2. Velocidade de A no final é 5 ao quadrado sobre 2, mais massa de B, que é 5. Velocidade final do B, menos 2 não vai importar o sinal, né? Vai levar ao quadrado. Então não muda nada. Posso cortar aqui, ó. Uá, uá. Tá? Então vai ficar isso daqui, ó. Energia potencial elástica que você tinha antes. 5 ao quadrado costuma dar 25, mais menos 2 ao quadrado, como eu falei, vai dar 4, fica positivo. 4 dividido por 2 costuma dar 2, vezes 5 dá 10. Então isso daqui dá 35 joules. Era isso que você tinha de armazenado, só mudou a forma de energia aí, ó. Né? Então vamos mais um exercício aqui. Isso daqui é da outra aula, como eu falei para vocês. Seguinte, ó, ele fala aí, um barco de massa de 100 kg está em repouso nas águas tranquilas de um lago. Um rapaz de massa de 50 quilos, inicialmente parado no barco, começa a se movimentar em determinado sentido até atingir a velocidade de 0,6 metros por segundo em relação ao barco, certo? Quando mantém essa velocidade constante. Isso daqui eu tenho que tomar muito cuidado. Ele fala em relação ao barco. É a velocidade relativa que ele me deu. Não é a velocidade do rapaz, certo? Então vamos anotar os dados aí, ó. Massa do barco, 100 quilos. Massa do rapaz, 50 quilos. E a velocidade relativa, ó. Relativa é igual a 0,6 metros por segundo. Ok? Então vamos lá achar o que ele vai pedir, o que ele quer. Ele quer a velocidade do barco, a velocidade do rapaz e depois o gráfico aí. Então vamos lá. Seguinte, primeira coisa, o que eu tenho que pensar aqui, ó? Velocidade relativa vai ser isso daqui, ó.
é a velocidade do rapaz menos a velocidade do barco no final. Claro, porque os dois inicialmente estão parados. Então eu posso falar que a velocidade inicial do rapaz é igual à velocidade inicial do barco, que é 0. Tá? E claro, isso daqui vai ser um sistema isolado. Então, ó, sistema isolado, vamos colocar aqui. Sistema isolado, conservação da quantidade de movimento. Isolado, ou isolato, que isso. Certo? Então vai ficar assim, ó. Quantidade de movimento total inicial. Mas os dois estão parados, professor. Exatamente, vai ficar mais fácil para a gente resolver, ó. No início estão parados. Então, no início você tem lá. Já vou colocar direto. No início eles estão parados, velocidade inicial dos dois é 0. E no final eles começam a andar. Vai ficar massa do barco vezes a velocidade do barco no final, mais a massa do rapaz vezes a velocidade do rapaz no final. Então, 0, massa do barco, 100, vezes a velocidade do barco no final, mais massa do rapaz, 50, vezes a velocidade do rapaz no final. Certo? Posso dividir tudo por 50. Se eu dividir tudo por 50 aqui, ó, cada termo dessa equação, não muda em nada, vai ficar assim, ó, 2 vezes velocidade do barco no final, mais velocidade do rapaz no final. Claro que não tem como eu resolver isso, porque eu tenho duas incógnitas. Então eu vou ter duas equações. Qual que é a outra equação? A outra é exatamente essa daqui, ó. Qual que é a velocidade relativa entre os dois? 0,6. Então olha aqui, 0,6 é igual à velocidade do rapaz no final, menos a velocidade do barco no final. Posso isolar aqui, eu vou ficar com isso, ó. Vou isolar, a velocidade do rapaz no final é igual a 0,6 mais a velocidade do barco no final, certo? Então eu pego isso daqui, ó, e substitui aqui, ó. Velocidade do rapaz no final, vou jogar aqui, ó. Olha aí que bonito. Então vai ficar isso daqui, ó. 0 é igual a 2 velocidades do barco no final, mais no lugar aí vai ser o quê? 0,6 mais velocidade do barco no final. Então fica simples. 0 é igual a 2 VBF mais... Aliás, não vou fazer já direto. 2 VBF mais 1 VBF dá 3 VBF. 3 VBF mais 0,6. Passa para o outro lado, né? Vai ficar isso daqui, ó. 3 VBF é igual a menos 0,6. Passou para o outro lado, fica negativo. Ou seja, a velocidade do barco no final, 0,6 dividido por 3 dá 0,2. Fica menos 0,2 metros por segundo. Ok? Qual que é do rapaz? Você volta na equação ali, ó. Do rapaz é 0,6 mais velocidade do barco. Então, ó, velocidade do rapaz no final é igual a 0,6 mais a velocidade do barco no final. Então, a velocidade do rapaz no final é igual a 0,6 mais menos 0,2. Por que deu negativo? Porque é claro que o barco vai para o sentido oposto. Se o rapaz vai para frente, o barco vai para trás. Então, a velocidade do rapaz no final vai dar 0,4 metros por segundo. Uma dá positiva, a outra negativa. Olha aí. Suave? Certo? O demônio.